Salve, salve galera, Rei Caveira de Sampa na área. E no segundo vídeo para a playlist Poder e Manipulação, eu gostaria de falar sobre o altruísmo e por que eu rejeito e por que eu discordo do altruísmo e por que eu recomendo que você faça o mesmo, que você rejeite completamente o altruísmo, porque eu sou totalmente contra. Então, primeiramente eu gostaria de definir o que é altruísmo e como ele se diferencia da caridade. Para mim são duas coisas diferentes, têm significados diferentes, têm aplicações diferentes e eu vou definir os dois e diferenciá-los. Então, qual a definição mais lógica, como eu defino o altruísmo e como é a definição mais lógica, a definição do dicionário? É você dedicar tempo, dinheiro, recursos, você dedicar os seus recursos finitos a assuntos que não te interessam, a assuntos de outros que não te interessam. Ou seja, alguém está te obrigando a você a doar o que você tem, os seus recursos finitos, seja quais forem, tempo, dinheiro, conhecimento, recursos, posses, patrimônio, para outros sem que você queira. Ou seja, é uma obrigação, baseada na coerção, entendeu? Isso é altruísmo, é você dedicar seu tempo, seu recurso, você se sacrificar pelos outros sem que você queira, ou seja, alguém está te obrigando a isso. Então, essa é a definição de altruísmo, a definição mais lógica de altruísmo. E se for do seu autointeresse, se for do seu interesse, não é altruísmo, é individualismo, entendeu? Tudo que você faz com o que você tem interesse, algo voluntário, algo do seu próprio interesse, do interesse do indivíduo, é individualismo, se diferencia de altruísmo, entendeu? Altruísmo é obrigação, é você dedicar recursos para assuntos de outros aos quais vocês não têm interesse. Individualismo é você dedicar o seu tempo, o seu recurso, o que você tem aqui, que é finito, que é limitado, ao seu próprio interesse. Individualismo, eu defendo. Então, se você se dedica à sua família, se você se dedica à sua música, se você se dedica ao seu corpo, é individualismo, não é altruísmo. Toda vez que é parte da vontade do indivíduo, né, parte da minha, da sua vontade de indivíduo, de cuidar dos nossos assuntos que nos interessam, é individualismo, entendeu? E que eu defendo. E não conflita individualismo com caridade. Você pode ser individualista e ter caridade. E agora eu vou definir caridade. Então, caridade seria você dedicar seu tempo, dinheiro, recursos, patrimônios, posses, o que você tiver, a assuntos que sejam dos outros, tipo assim, que ajudem os outros, mas que seja voluntário, que seja do seu interesse, entendeu? Você fazer uma ação caridosa, você doar um recurso, você ensinar um conhecimento, você dedicar o seu tempo a alguma causa, é caridade, mas é voluntário, entendeu? Quando tem voluntarismo e você está doando, dando as coisas que você tem para os outros, aí sim eu defendo, entendeu? Porque é voluntário, não há coerção, não há obrigação, sai da sua vontade em dedicar e dar seus recursos para quem quer que seja, desde que não tenha obrigação. No momento em que tem obrigação, seja violência, seja manipulação psicológica, seja tudo que vai contra a sua vontade, entendeu? Alguém está te coagindo a alguma coisa, isso para mim, não para mim, mas a definição lógica disso é altruísmo, entendeu? Se sacrificar, se dedicar às coisas que você não tem interesse. E quando você se dedica, se sacrifica às suas coisas, às coisas que o indivíduo tem interesse, é individualismo, né? Vem do nome individualismo. E quando você, em excesso, em abundância, então a caridade passa por você ter coisas em excesso, passa por você ter tempo disponível, passa por você ter dinheiro disponível, passa por você ter coisas em excesso, você pode doar às outras pessoas caso você queira, ou seja, o voluntarismo, né? A caridade passa por ser voluntário, então não existe caridade obrigatória, porque aí não é caridade, entendeu? Então, você pode ser individualista e ser caridoso. Um exemplo, por exemplo, é o Bill Gates. O Bill Gates é claramente individualista, principalmente porque ele nasceu nos Estados Unidos, na cultura americana, que é altamente individualista, e ele, em um momento, teve a maior empresa de software do mundo. Ou seja, ele buscou o próprio interesse, o auto-interesse. Ele chegou a ser o CEO da Microsoft, que agora já não é mais, passou o posto para outro. Mas ele chegou até a maior empresa de software do mundo e ser o homem mais rico do mundo. Entendeu? O Bill Gates buscou o auto-interesse e pratica a caridade.
Ele é um dos homens mais filantrópicos, mais caridosos, que mais praticam a caridade do mundo. Ele tem um instituto que pratica a caridade, entendeu? Então ele buscou auto-interesse, ele buscou os negócios. Se você quiser ler mais sobre a vida dele, tem na Wikipédia. Buscou auto-interesse, foi o CEO da maior empresa de software do mundo. E hoje ele é filantrópico, e hoje ele filantrópico, não sei qual é a palavra, filântropo, sai doando o que tem, ajuda países, pessoas em necessidade, países que precisam de coisas como saneamento básico, como educação, como remédios, etc., vacinas. Ele faz a caridade ao redor do mundo, somente em países pobres, países da África. Ele tem um instituto dele, que eu acho que está mais na gerência da mulher dele, da Melinda Gates, mas é de posse dos dois, né, do Bill Gates e da Melinda Gates. Ele tem um instituto de caridade. Então, Bill Gates foi um exemplo de um individualista que praticou a caridade, de um individualista que pratica a caridade, de um individualista filantrópico, entendeu? Então, não conflitam. Então, essa é a diferenciação. E o altruísmo, que seria o contrário disso, seria o não voluntarismo, seria a obrigação, seria a coerção, seria a manipulação, é muito praticado por poderosos, por exemplo, por religiosos. É muito comum, somente no Brasil, em países religiosos, pastores darem esses discursos que você tem que ser altruísta, que você tem que se dedicar aos pobres, que você tem que se dedicar à viúva, tem que se dedicar a viciados em droga, sem que você queira, sem que seja do seu interesse. E eles praticam de diversas táticas de manipulação, diversas técnicas de manipulação contra as pessoas, entendeu? Por exemplo, dizer que não vai aos céus quem não faz isso, a gente só tem virtude se a gente for altruísta, sabe? Coerção, pressão psicológica, obrigação. Eles praticam isso muito em igrejas, né? Igrejas, somente as igrejas, mega igrejas, né? Do Valdemiro Santiago, do R.R. Soares, do Silas Malafaia. Eles têm várias técnicas de manipulação psicológica, de colocar uma obrigação na cabeça das pessoas sem que elas queiram, entendeu? Isso para mim é altruísmo e eu sou totalmente contra. Eu acho que todos nós temos o voluntarismo, né? Temos o individualismo. Você tem a sua liberdade, você é um indivíduo livre, você pode fazer o que você quiser, desde que não prejudique os outros, desde que também não tire a liberdade dos outros. Você tem as suas próprias vontades, você é um ser livre, assim como os outros também são seres livres, e a gente pode interagir com os outros, pode fazer caridade. Eu não sou contra a caridade, entendeu? Eu quero deixar bem claro e diferenciar bem, né? Você pode ser individualista, buscar os seus interesses, e o que você tem em excesso, o que você tem abundante, você doa conforme a sua vontade, conforme o voluntarismo, a vontade do indivíduo. Eu prego o individualismo, a liberdade, entendeu? Você tem tempo, recursos, saúde limitado aqui. O meu tempo, o seu tempo, o conhecimento, o corpo, a saúde é limitado. Todos nós temos limitações na vida, exceto se você for um herdeiro de uma família, entendeu? Exceto se você for um herdeiro de uma família muito rica, nasceu com uma mega saúde tipo aquelas pessoas que já são predispostas a praticar um esporte, com a saúde de um corredor, a saúde de um nadador, e herdeiro, e sabe? Esses casos são muito específicos, assim, 3% da população tem isso, deve nascer nessas condições. Eu imagino que eu e você não nascemos nessas condições, temos que ganhar a vida, temos que correr atrás da vida, né? A vida não é de graça pra gente, a gente não tem o tempo e a disposição para fazer tudo, a gente tem um custo de vida que a gente tem que cobrir, entendeu? Então, se você tem um tempo de vida limitado, se você tem uma saúde que pode se deteriorar e vai se deteriorar ao longo do tempo, né? A gente sabe que o nosso corpo tem problemas e etc. Você tem recursos limitados, você não tem acesso a todo o conhecimento ou a todo o capital disponível no mundo, você tem uma limitação. Então, você dedicar o pouco que você tem para os outros é irracional, entendeu?
eu acho irracional. Eu acho que quem prega isso, você pode ver quem prega isso, que as pessoas sejam altruístas e dediquem-se a assuntos de outros, ao pobre, à viúva, ao drogado, etc. Eles mesmos têm muito mais recursos, eles mesmos recebem recursos dos fiéis, recebem carros, doações, sabe, ofertas, dízimos. Esses pastores são milionários, né? O Silas Malafaia saía na revista da Forbes como entre os homens, na lista dos homens mais ricos do Brasil. Vou deixar o link aqui na descrição para você conferir. Entendeu? Então eles são predadores. Entendeu? Então eles são predadores, são lobos em peles de cordeiro. Não caia no papo desses pastores evangélicos, não caia no papo desses pastores neopentecostais e de qualquer um, mas geralmente é posição de autoridade, posição de poder, é papa, é político, é pastor, que prega isso, prega o altruísmo, não só a caridade. Você pode ver que eles pregam o altruísmo, eles têm aquele papo de uma vida que não é vivida pelos outros não vale a pena. Você tem que viver a sua vida em função dos outros, em função dos pobres, dos necessitados, etc. Eu discordo totalmente. Não, você não tem obrigação com ninguém, com nenhum pobre, desde que ele não seja um dependente seu, entendeu? Ele não é filho seu, ele não é, por exemplo, questão dos pais, aí vai de cada um. Legalmente você não tem uma obrigação com seus pais, os pais que têm obrigação com o filho, né? Mas eu pessoalmente colocaria, a gente tem uma obrigação com os pais, mas eu sei que tem pais que não merecem, né? Mas, por exemplo, os meus pais merecem, eu acho que eu tenho uma obrigação com eles, uma dívida com eles, que quando eles precisarem de mim, eu vou ajudar, mas legalmente é só um dependente, entendeu? Você é pai, você é padrasto de alguém, na lei, você é obrigado a, e até é justo, né? Você colocou uma vida no mundo, você tem que dar os recursos e os meios para que ela viva e viva bem. Mas pelos outros, filho dos outros, terceiro tal, você decide, é voluntário, entendeu? Não há coerção, entendeu? Se você quiser, e é nobre, se você tiver em excesso, se não te faltar, como eu dizia o seu exemplo, você não vai dar um olho para alguém e ficar cego, entendeu? Você não vai dar um braço para alguém e ficar sem um braço, não faz sentido isso, mas é só uma metáfora, um exemplo, entendeu? Os recursos são seus, a saúde é sua. Eu e você não tem a saúde total aqui, não temos tempo livre, exceto naqueles casos que você é herdeiro, não temos dinheiro sobrando, entendeu? O dinheiro é escasso, a gente tem a escassez com todo mundo. A escassez está presente, ainda mais num país como o Brasil, né? Que a falta de recursos e a concentração de renda, a concentração de recursos é muito grande. Então, não faz sentido, mas mesmo que você estivesse num país de primeiro mundo, nos Estados Unidos, por exemplo, lá eles têm essa cultura de individualismo, de um indivíduo procurar o sucesso, um indivíduo procurar o seu próprio interesse, porque a sua vida é curta, entendeu? A minha e a sua vida é curta aqui, e é imprevisível, entendeu? A gente tem que acumular recursos, guardar recursos pra gente, entendeu? E fazer a caridade se assim o desejar, entendeu? Então, acho que eu deixei a mensagem, seja contra o altruísmo, rejeite completamente o altruísmo. Qualquer pessoa que vem pregar isso, altruísmo, coerção, obrigação, manipulação psicológica, que você tem que dar os seus bens, seu carro, sua casa, dízimos e essas coisas, rejeite completamente, não caia no papo desses predadores e faça a caridade se assim o desejar, que é uma atitude nobre, ok? Rei Caveira de Sampa, eu fico por aqui e até a próxima.